Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu fiz um vídeo meio que uma brincadeira, já que a gente tá nessa coisa de mês das mulheres, enfim. E existem muitas mulheres que, de certa maneira, marcaram a nossa vida, a nossa história, a gente sempre escuta falar, e muitas são exemplos, né? Outras talvez não, mas são pessoas que marcaram a história da humanidade, né? Então eu vou falar de algumas, depois eu quero fazer mais vídeos assim, porque eu acho muito interessante. São mulheres que marcaram o nosso imaginário, personagens também, algumas não existem, existem apenas no nosso imaginário, e outras sim, fizeram parte da nossa história. Vamos começar. Gente, eu amo história, é um dos meus hobbies. Outro hobby é ler sobre história, eu gosto da história da humanidade, acho que ela explica muito o porquê da gente viver dessa forma. Da forma que a gente vive, o que a gente fez antes. O passado explica muito sobre o presente, em todos os aspectos, na minha humilde opinião. Então, e também o vídeo não pode ficar muito extenso, eu vou falar só um pouquinho de cada mulher. Se vocês quiserem vídeos completos, porque eu também consumo muito esse tipo de conteúdo, de história, né? Tem um canal, vou deixar o link dele aqui, do Paulo Resulti. Eu amo ele. Se eu não me engano, ele tem alguma coisa a ver com o ABC aqui de São Paulo. Ele é de São Paulo, mas eu não sei, ele falou, não sei se ele morou, se ele nasceu em Santo André, alguma coisa assim, porque eu sempre escuto vídeos dele e tal. Ele é arquiteto, ele é youtuber, ele é escritor, ele é biógrafo, ele é historiador, ele é muito legal, muito inteligente. Os vídeos dele são excepcionais. Amo, amo. Eu vou começar com uma mulher que marcou a história da humanidade. Todos nós somos filhos dela, né? E através de um ato errado, Eva. E eu acredito que éramos para a gente estar assim, estarmos em um lugar cheiroso, num paraíso, cheio de flores, de sentindo fragrâncias maravilhosas, mas enfim, devido a um ato, né, da Eva, nós viemos aqui para esse mundo e temos boleto, temos que acordar cedo, temos que correr, temos desilusões, temos cheque especial, limite de cartão, vários problemas, né? A vida é curta, né? Muitas vezes para algumas pessoas, enfim, tantos problemas que causou um ato dessa mulher, Eva. Na minha opinião, o perfume da Eva é o Poison. Ela envenenou a humanidade, infelizmente. Então, imagina ela usando um Poison. Um floral, 1985, um perfumaço. Mais um perfume que associa, né? Poison, veneno, é um perfume... Eu sempre falo que ele é um perfume de vilã, ele não é um perfume de mocinha. Eu não imagino uma mocinha singela usando esse perfume. Eu imagino uma mulher, um mulherão, meio que vilã mesmo. E eu acho que é um perfume que marcou a história, tem vídeo completo no canal, é um dos meus vídeos que tem mais acesso. É muito interessante a história desse perfume, ele já chegou a ser até proibido. É um Poison de 1985, da Dior, é um veneno, é tudo de bom. Poison Dior 1985, floral, na minha opinião, representando Eva. Outra mulher que também abalou as estruturas da época. Ela simplesmente ficou com dois homens. O mais poderoso de todos, que era o César da época, Júlio César. E depois, com a morte dele, ela ficou com o Marco Antônio, que era um dos generais romanos que substituiu César com outros dois. Estou falando de Cleópatra. O primeiro marido dela foi o irmão dela, era uma tradição lá, né, no Egito, para continuar o poder na mão da mesma família. E depois ela se envolveu com esses dois homens. E ela, quando ela foi conhecer Júlio César, ela não tinha como chegar até ele. Era uma política muito ardilosa, uma mulher muito poderosa. Ela foi enrolada em um tapete. Gente, vocês pararam para pensar que essas mulheres, por exemplo, a Cleópatra, não tinha YouTube, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada, não tinha Facebook, não tinha Instagram, e a gente fala dessa mulher até hoje. Ela nasceu em 69 antes de Cristo e ela é famosa e as pessoas imitam o delineado dos olhos dela. Gente, essa sim é uma influencer, né? Cleópatra. Eu imagino a Cleópatra usando um perfume porque ela era uma mulher sedutora. Ela seduziu homens poderosíssimos, né?
E eu imagino a Cleópatra usando um perfume desse estilo, Gigi Davatin, um perfume poderoso que lembra muito o Andy Demon da Givenchy, um perfumaço que fixa, que projeta, que exala, que arrasa e que não é também de mulher singela, é de mulher estrondosa. Então eu imagino a Cleópatra usando o Gigi da Avatim. Mudou a embalagem, tá, gente? É que o meu tá na embalagem antiga. Agora a gente vai passar para uma mulher delicada, praticamente uma criança. Estou falando de Julieta de William Shakespeare. Julieta, que teve aquele trágico, aquele namoro proibido com Julieta Capeletto, com o Romeu Montecchio. Eles eram famílias rivais e elas não puderam ficar juntos, e aquela tragédia toda, e acabou na morte dos dois, e eles não puderam ficar juntos, e é uma história que atravessa, né? Romeu e Julieta, uma história de amor trágica. E ela era, eu não sei exatamente quantos anos a Julieta tinha, eu acho que no livro, quando começam a falar dela, ela tem 13, então eu imagino que tudo isso aconteceu antes dela ter 18, 15, 18, ela era praticamente uma criança. Eu imagino ela usando Pur Blanca, que é um atalcadinho delicioso. Vou dar 2 perfumes para dona Julieta. Oh, desculpem. E o Amore da Jequiti. Eu imagino ela usando esse tipo de fragrância. Fragrâncias assim, singelas, românticas, deliciosas. Esse aqui mais atalcadinho. Esse aqui vai muito na vibe do Miss Dior Cherie. Esse aqui vai na vibe do Homem na Cristaline, do Noah da Cacharel. Eu imagino a Julieta assim, sabe? Uma jovem, singela, romântica, linda e cheirosa. Então, eu imagino que a Julieta usaria um desses perfumes. Ou, né, perfumes nessa pegada. Agora vamos para uma guerreira, Joana d'Arc, 1412, e ela veio a falecer em 1431. Era uma camponesa francesa que começou a ouvir voz. Eu não sei se, assim, a gente precisa tentar entender. Eu não sei se ela tinha algum problema mental, que ela ouvia vozes, enfim, e ela foi para campo de batalha, ela chefiou exércitos, ela guerreou, e ela se vestia como homem, eu acho que para se proteger, né? Porque se ela estava num exército vestida de mulher, era muito frágil, era muito fácil das pessoas poderem querer se aproveitar da situação dela, enfim. E ela, de homem, ela se sentia mais protegida. Apesar de que os exércitos franceses respeitavam muito ela e tinham ela em muito apreço. Porém, essa jogada política, essa coisa de sempre, ela foi entregue à Inquisição e ela foi morta, né? E eu imagino ela usando um perfume assim, Storac. Um perfume totalmente compartilhável, um perfume que eu acho que essa fragrância representa, para mim, Joana d'Arc. Um perfume forte, compartilhável, um perfume para tudo, né? Um perfume para tudo. Ela teve uma vida muito curta, por um tempo muito pacata como camponesa e depois como guerreira, e mudou, né, de uma coisa para outra. Eu acho que esse perfume também vai para tudo que é lugar. E eu imagino ela assim, nessa coisa compartilhável, porque ela às vezes estava vestida como um homem num campo de batalha. Eu imagino ela usando Storac. E eu tenho muita... gosto muito de ouvir a história dela. Se vocês puderem ver o vídeo do Paulo Resutti sobre a Joana d'Arc, é muito interessante. Joana d'Arc, Storac, notas verdes, lavanda, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Floral amadeirado. Acho que essa fragrância representaria a Joana d'Arc. Outra mulher que marcou a história do Brasil em si, ela não era brasileira, ela era uma arquiduquesa austro-húngara, mas ela foi a nossa imperatriz Leopoldina, de 1797 a 1826. Ela morreu aos 28 anos, ou faltando alguns meses, numa das suas gravidez, das suas gestações, porque ela teve 8 gestações durante a vida dela. Ela foi esposa do Dom Pedro I. Era uma mulher muito fina, muito intelectual, falava várias línguas, era muito inteligente, era uma mulher refinadíssima. A corte austro-húngara era a mais
que as mulheres podiam estudar mais, e ela era tudo assim, sabe? Uma mulher muito culta, muito culta. Essa foi a mãe do Dom Pedro II, a avó da princesa Isabel. Uma mulher muito refinada, que teve uma vida também curta e muito apaixonada. Eu acho que o maior pecado da Leopoldina foi se apaixonar pelo Dom Pedro I, porque tudo mulheres até hoje, né? Mas antes na história eram só peças num jogo de tabuleiro, né? Então elas eram de famílias, assim, no caso dos políticos, dos homens de poder, elas serviam como alianças e elas serviam para ter filhos. Ninguém falou de amor, né? Ninguém falava em amor, em amar sua esposa. Alguns casos a gente sabe de amor nessa coisa, mas não se podia cair nessa tentação, e ela caiu. Ela se apaixonou pelo Dom Pedro I, seu único marido. E eu imagino como ela era uma mulher fina, uma imperatriz, ela usando Una Artisan. Um perfume maravilhoso, Chip 2017, com muita pera, rosa, almíscar. É um perfume de imperatriz, um perfume chiquérrimo, que eu não imagino nada menos que isso para a Leopoldina, imperatriz do Brasil. E uma mulher muito à frente do seu tempo, é a última, é a Amélia Earhart. Eu não sei pronunciar o nome dela, se alguém souber depois coloca aqui embaixo para mim. Em 1928, ela foi a primeira mulher a fazer um voo solo sobre o Oceano Atlântico. Ela nasceu em 1897 e faleceu em 1937. Ela desapareceu, segundo informações. Então, não sei como que foi, né? Não se sabe ao certo o que aconteceu com ela. Mas ela pilotava, gente. Já imaginou uma mulher? Até hoje é difícil. Eu não vejo. Imagina em 1928 a mulher pilotando um avião. Essa mulher era com certeza uma mulher muito à frente do seu tempo. E eu imagino ela usando um floral verde, notas verdes, íris, âmbar, biografia tradicional. Acho que é um cheiro de liberdade, de uma pessoa, sabe, de pessoas que usam no made da Chloé, esse tipo de fragrância, sabe? Uma coisa liberta, nada que segure, tudo que solte, sabe? Eu imagino uma mulher dessa com uma fragrância assim, e imagino que ela seria uma pessoa muito interessante da gente bater um papo se um dia a gente tivesse oportunidade. Acho que devia ser o máximo a personalidade dessa mulher. Então esse aqui é o que representa a Amélia, a mulher que pilotou um avião em 1928. Então essas são mulheres que, na minha opinião, marcaram de certa forma a história da nossa humanidade, e é uma homenagem, né, a todas as mulheres. A gente vai conversar muito, porque vai entrar nessa época, a gente vai falar muito sobre mulheres que marcaram a história da nossa vida, a história da humanidade, enfim. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se tá precisando de Natura, usa um dos links aqui embaixo, meu cupom de desconto. Se tiver dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, me segue no Instagram. Um beijo e até a próxima. Tchau!